Ligou. Beleza. E aqui também. Bom, meu nome é Clair. Esse aqui está meu e-mail. Se alguém quiser conversar, perguntar, discordar, não gostamos, acho que precisa ser melhor, então pode mandar que a gente responde, tá? Esse material que eu estou trazendo para vocês hoje, ele faz parte de um conjunto de atividades que a gente fez na Casa do Caminho, este ano, início desse ano, por ocasião dos 150 anos da Gênese, do livro A Gênese. A Gênese foi escrita em janeiro de 1868, então, em 6 de janeiro de 2018, ela fez 150 anos. E a gente sabe que a Gênese não é um livro que todo mundo tenha lido, né? Tem algumas obras de Kardec que a gente lê mais, né? O Evangelho, que está sempre nas cabeceiras e a gente bota embaixo do braço e tal, e às vezes até a gente tem que botar um novo, né? De tanto que vai usando. O Livro dos Espíritos também. Aí no ranking, né, fica o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Aí vem o Livro dos Médiuns, né? E daí entra a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas, então acaba sendo um pouquinho mais relegado. Então o que a gente fez? Nós montamos uma sequência de palestras na Casa do Caminho em 2 meses, em maio e junho, com os nossos palestrantes, com uma sequência dos capítulos da Gênese. Qual era a nossa intenção? Por exemplo, quem vai a Casa do Caminho tem palestra todos os dias, de segunda a sexta, e de segunda a quinta e domingo. Então, quem vai na Casa do Caminho às segundas, a gente montou uma estrutura para que ele pudesse ouvir as palestras de todos os capítulos da Gênese. Então, entre maio e junho, foram apresentados todos os capítulos. Quem vai na terça também assistiria a todos. Então, ficou bem interessante, que deu para ter um panorama, né, da questão da Gênese. E nessa divisão de trabalhos, me coube exatamente esse capítulo aqui, que é o Caracteres do Milagre. Então, quando eu recebi esse gentil convite de estar aqui com vocês, né, e aí eu falei disso, então a Yara me sugeriu, então faça os Caracteres do Milagre, a gente já entra um pouquinho na questão da Gênese. A Gênese não é uma leitura tranquila, ela tem o início dela, onde ela fala de todo o nascimento do universo, então daí ela começa desde lá dos primórdios, tal, então acaba sendo uma leitura um pouco densa, né? Mas eu acho que esse capítulo é bem interessante, não que ele vá falar muitas novidades, mas eu acho que foi um capítulo que acabou organizando um pouco mais a visão da gente sobre exatamente a questão dos milagres, ok? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui como é que eu vou mudar. PDT, aqui tem que virar para ele. Tá ligado. Peraí, vou ver de novo, tá ligado? Problema. Ele desconfigurou um pouquinho por conta do computador. Eu até cheguei um pouco mais cedo para a gente cuidar dessas coisas, mas, enfim. Então é um milagre, né? Então não tem problema, a gente entende. Então vamos lá, a definição de milagre, deixa eu ver onde é que tem o trequinho de apontar, está aqui. A definição de milagre em dicionário, né? O que ele quer dizer é isso aqui: prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A ideia popular de milagre é que é um fato extranatural, né? No sentido de que não é uma coisa que naturalmente se encontra, tá? E a definição de milagre do sentido popular, ela é muito diferente da definição de milagre no sentido teológico. No sentido teológico, milagre é a derrogação das leis da natureza, por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Então, no sentido teológico, milagre é quando Deus desfaz a própria lei. É quando Deus atua e modifica a própria lei. Essa é a noção teológica de milagre. Então, é um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Tá? Então, essas definições são definições que, inclusive, está na Gênese, a primeira de dicionário, mas, enfim, é essa o olhar que é dado, e é em cima dessa visão teológica
que Kardec desenvolve a Gênese. Então vamos lá. O que é um fato extranatural? Que é a visão popular do milagre, né? Chover no Nordeste. Chover no Nordeste é um milagre, né? Para o nordestino que está sofrendo 3 anos sem chuva, né? Tudo morrendo, planta morrendo, gado morrendo e tudo mais, é um milagre, literalmente, chover. Eu estou aqui, peraí. É um milagre chover. Tem um outro milagre bacana, tem bastante milagre, mas que é o Stephen Hawking. Esse homem, ele desencarnou, né, no primeiro semestre, mas ele chegou a fazer 76 anos com uma doença degenerativa, cuja média de vida é de no máximo 10 anos. Ele ficou totalmente paralisado, mas ele conseguia se comunicar, claro, com a ajuda da tecnologia, e conseguiu desenvolver várias teorias no campo de estudo dele. Então, realmente o Stephen Hawking é um milagre, né? Porque usualmente ninguém viveria tanto tempo, ainda mais com produção científica como ele fez, tá? E o que seria um milagre no sentido teológico, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Existem explicações da abertura do mar, né? As águas, mas o que é narrado é isso aqui. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então, com as mãos, abre o mar e fecha o mar. Existe toda uma discussão de que foi um período de lua, não sei o quê, que a maré retrocedeu, tarará, mas o que está aqui é isso. Com as mãos, ele fez esse movimento, né? Ou, bom, então vamos lá. Daí eu falo do ou aqui. Aqui está inexplicável, isolado e excepcional, tá? Essa é a característica do milagre que a Gênese coloca. O milagre, para ser milagre, ele precisa ser inexplicável. Não tem como explicar. Aconteceu e ninguém sabe como aconteceu. Ele tem que ser isolado no sentido de que ele é único. Não acontece várias vezes. Se acontecer várias vezes, pode até ser inexplicável, mas aí a gente fica achando que tem alguma coisa que a gente não sabe que faz com que isso aconteça sempre. Então não é mais um milagre. E a outra característica é ser excepcional, fora totalmente de padrão, fora totalmente do que se esperaria. Então, hoje eu vou trazer algumas coisas para vocês que hoje, para nós, não são milagres, mas se a gente pensar lá para trás, pode ter sido uma coisa muito complicada. Por exemplo, a gente está acostumada, é explicável, né? Eu boto uma sementinha hiper pequena e ela depois me sai uma árvore, né? E mais, às vezes ela cresce muito e me dá fruto, mas é uma sementinha muito pequena. Como é que aquela árvore está dentro da semente? Né? Agora, a gente sabe que não é isso. Então, agora já é explicado para a gente, tá? Também não é um fato isolado e nem excepcional, que a gente está vendo crescer planta em todo quanto é lugar, né? Quando planta, nasce, tá? E os povos primitivos, com certeza, no início, as crianças olham isso, né? A criança, nossa, como é que pode ter uma arvrinha dentro daquela semente, né? Mas a gente que já está adulto, começa a perceber que isso não é um milagre, né? Isto é um movimento da natureza. Existe sim uma explicação. Gestar, né? É que passou a ser tão comum, não é mais um fato, pode ser excepcional, não é mais um fato isolado, né? Não é mais isolado e também não é mais inexplicável, né? Mas eu imagino os povos antigos, muito antigos, sem saber inclusive como é que acontecia, né? De um ser entrar dentro da mulher, enfim, devia ser uma coisa muito complicada essa explicação, né? Aí a gente vai chegando mais para cá. E aqui é muito interessante, a gente consegue falar sentada na nossa mesa, a gente consegue falar com o mundo ao mesmo tempo e sem sair do lugar, né? Então assim,
A gente tem lá na Casa do Caminho GED, que é um curso, e o primeiro ano é muito interessante, né? O primeiro ano tem pergunta de tudo quanto é tipo, assim, o que eu era antes de ser, quando eu não for, o que eu vou ser? Essas perguntas bem fáceis da gente responder. Depois eles já aliviam com as perguntas. Mas uma das coisas que eles não entendiam uma vez que a gente estava conversando, era a questão do espírito poder estar presente em vários lugares, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele está em vários lugares. Mas como é que é isso? Bom, isso é igual aqui, ó. Tá? Então ele está aqui e está presente em vários lugares. Eu estou transmitindo, eu estou falando, eu estou me relacionando. Tá? É inexplicável? Eu entendo que não, mas eu não sei explicar. Se alguém vier falar para mim, como é que funciona esse treco aí? Eu não sei. Eu uso, né? Mas eu não sei explicar, mas eu sei que tem explicação. Então não é inexplicável. É isolado? Não. E é excepcional? Agora não é mais. Talvez isso há 30 anos atrás fosse uma coisa excepcional. E aí outro dia eu estava conversando, meu filho não mora aqui, meu filho mora fora do Brasil, e a gente faz evangelho num determinado horário, e o fuso lá são 4 horas para frente. E aí eu sempre falava para ele, Lucas, olha que coisa mais interessante. A gente está falando em tempo e espaço diferente. Não é isso? Não é isso que fala o livro dos espíritos, né? O próprio livro dos médiuns, né? Essa capacidade de estar em tempos e espaços diferentes. E a gente estava. Eu estava 4 horas antes, ele estava 4 horas na frente. Eu estava falando às 8 da manhã, ele estava falando meio-dia comigo, falando na mesma hora, e em espaços, em lugares diferentes. Então, existe uma explicação? Tem. Eu não sei qual é, não me pergunta, mas tem, tá? E também não é um fato isolado, porque todo mundo está fazendo isso, né? Então, todo mundo está se relacionando dessa forma. E, finalmente, a cirurgia laser, né? Olha que coisa mais interessante, não tem mais aquela coisa do médico, né? É a laser, vai pequenininho ali, vai chegando no ponto, né? Mesma coisa, é explicado, não é isolado, não é excepcional, tá? Mas se a gente pensar 10, 20, 30 anos atrás, é uma coisa fantástica, não é? Realmente é um milagre. Vamos, assim, na Gênesis ele fala, por exemplo, da capacidade de um gás ultrapassar a lei da gravidade. Ele fala na Gênesis isso, né? Isto, há um tempo atrás, lá na Gênesis um pouco mais próximo, seria um verdadeiro milagre, imagina, né? E, no entanto, a gente pega avião hoje e vai para tudo quanto é lugar, né? E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para trazer que o conceito de milagre tem a ver com o nosso conhecimento, tem a ver com as coisas que a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se afasta do conceito de milagre, né? E aí vem o Leandro Carnal, né? Que é um filósofo, e aí ele faz essa definição interessante. Milagre é algo que a ciência ainda não consegue explicar, né? E é isso. A nossa crença no milagre depende do nosso conhecimento. A ciência faz milagres todos os dias. Não só a ciência médica, né? A tecnologia faz milagres todos os dias. Tem coisas fantásticas, os hologramas. Eu estava vendo um equipamento para a deficiência visual, né? Que é como é o princípio do morcego. É o princípio do morcego, né, que se transmite as ondas. E aí ele coloca e daí ele consegue andar. Ele não vê o obstáculo, ele percebe, ele tem essa frequência. Então assim, é fantástico, né? E mesmo a questão da longevidade, né? A nossa média, o nosso tempo de vivência aqui na Terra, óbvio que eu não estou falando que é para todas as regiões do planeta, a gente ainda falta essa conquista. Mas por uma grande parte, a gente rompeu barreiras, porque até 50 anos atrás, uma mulher de 60 anos é velhinha, né? Acabou, vai fazer o crochê mais ou menos, enfim. Mas isso aí está sendo rompido, então é muito interessante isso. A gente está participando de um movimento, e isso é conquista humana também,
né? Que aprendeu sobre alimento, aprendeu sobre a questão de saúde, a questão da física, de como preservar a questão física. Então, eram coisas que no passado era muito difícil de entender isso, tá? E na medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai compreendendo melhor. Bom, e aí o que acontece? Quando a ciência começa a explicar as questões materiais, né? A ciência vem e explica, olha, funciona assim, a gestação funciona assim, a árvore cresce de tal jeito, né? O gás mais leve é mais leve por conta de tal coisa, enfim. Vem a ciência e nos explica isso tudo. A questão espiritual começa a ser relegada para o milagre, para o lado do milagre. Porque com uma visão materialista, você não consegue explicar os fenômenos espirituais. Os fenômenos espirituais necessitam de uma explicação olhando para o mundo espiritual. E como a ciência, ela é material, ela olha só para o que pode ser visto e testado, o que acabou acontecendo? Todas as coisas relacionadas à questão espiritual foram sendo levadas para o olhar do milagre, né? E agora? Né? O que a gente faz com isso? Então vamos ver. Para quem é materialista, gente, vamos pensar alguém materialista, tá? Todo mundo conhece, né? Aquele que fala, isso é bobagem, imagina, isso não existe, é invenção, né? Então assim, para um materialista, o que significa isto? Né? Aqui está Chico, aqui está a irmã Josefa, aqui está um médium, eu acho que não é o Veloso, me desculpa, eu vou ficar devendo o nome do médium. E aqui está o ectoplasma saindo da boca dele, e esse ectoplasma está contribuindo para montar a figura da irmã Josefa, né? Para alguém materialista, como é que fica isso aqui? Como é que se explica isso? Essa é uma imagem que os espíritas sentem, né? Muitas vezes. E vou ser sincera aqui. Eu ia falar isso logo que eu comecei. A música traz uma frequência linda aqui para esse espaço, né? E a sensação que a gente tem é que a sala está muito cheia, né? É uma sintonia muito interessante. Mas para esta plateia aqui, eu posso falar isso, né? Agora, como é que eu faço? Quer dizer, eu não falo, né? Para uma plateia materialista. Não falo, não tem como. Na verdade, não vai ser entendido isso, né? A capacidade de transmissão, isso aqui já está sendo estudado, né? Essa capacidade de transmissão via pensamento, a ciência está caminhando aí, dando umas explicações, né, a respeito desse tema, tá? E aí a gente entra nas conversas com os mortos, né? A psicografia, a psicofonia, mesmo a pintura mediúnica, enfim. Para quem tem uma visão materialista, qual é a explicação que se dá para isso? O que o Espiritismo acaba fazendo, e a Gênese coloca isso, ele demonstra que o elemento espiritual é uma força da natureza. Então não existe nada de excepcional naquilo tudo que a gente mostrou agora há pouco. Assim como não existe nada de excepcional naquelas criações humanas, né? Ou mesmo na semente que germina, na mulher que gera um filho e tudo mais. Isso tudo é força viva da natureza, tá? E que incessantemente atua em concorrência com a força material. Então o Espiritismo faz que volte ao rol dos efeitos naturais. Então o que é dito para a gente na Gênese? O Espiritismo faz a ligação do material com o espiritual e olha para isso como uma força da natureza. Então não existe nada de excepcional
nesses efeitos espirituais, vamos dizer assim, né? O espiritismo, e aí é muito interessante, porque na época de Kardec, e mesmo na França, depois no Brasil é que isso se alterou um pouco, o espiritismo era visto como uma ciência, uma filosofia. E o aspecto religião, mais o Brasil é que acabou desenvolvendo também. Mas havia uma discussão muito grande que o espiritismo era uma ciência e uma filosofia. Então, o caráter religioso foi um caráter que depois foi trazido. Então, com essa visão de ciência, a gente pode trazer o espiritismo, ele revela novas leis, ele explica os fenômenos alcançados por essas leis e, portanto, é sim uma ciência. Tá? O espiritismo é uma ciência. Mas se é uma ciência, por que o pessoal de ciência não olha isso? Porque para olhar, você precisa ter um interesse, né? Você precisa minimamente acreditar que existe algo além da matéria. Algo que se manifesta além da matéria, que é da natureza, tá? Mas que não segue as mesmas regras da matéria. Temos muitos cientistas que olham para isso, né? A gente está com muito estudo. O PASSE, então, tem muito estudo. Tanto tem estudo que o SUS, agora, no início do ano, ele reconheceu várias técnicas como complementares à saúde, né? Então, ele reconheceu o floral de Bach, ele reconheceu o floral de Bach, ele reconheceu Reiki, e ele reconheceu uma coisa que eu estou pesquisando até agora para saber como é que ele define isso, ele reconheceu a impostação de mãos como uma ação complementar à saúde, complementar de saúde, de cura. Ainda está uma discussão muito grande, porque a discussão agora está quem pode fazer isso, né? Então, a gente precisa primeiro descobrir o que é isso para depois saber. Mas, na verdade, a gente está caminhando, né? Então, devagarinho, a ciência, a medicina, a psicologia começa a olhar para essa característica maior do homem, para essa característica espiritual, né? E, em consequência, várias coisas estão sendo descobertas e discutidas. Quando a Gênese fala que nós somos duas partes do mesmo todo, o que ela está querendo dizer? Nós somos espírito, estamos sempre com esse nosso companheiro, que é o nosso perispírito, que se adensa ou se sutiliza na medida da nossa evolução, na medida que a gente caminha. E quando a gente está encarnado, a gente tem um corpo físico, né? Então, o espírito, por intermédio do perispírito, atua nesse corpo físico e faz coisas, né? Ele reage a coisas, ele cria coisas, ele desenvolve coisas. Isso é aqui a gente encarnado, né? Mas, quando a gente desencarna, como é que essa coisa acontece, né? O nosso perispírito, daí a gente só está com o perispírito, ele não consegue fazer as coisas que ele fazia com o corpo físico. Então ele precisa do quê? Ele precisa de um intermediário. É mais ou menos, e a Gênese cita isso, quando você não sabe uma língua, você precisa do intérprete. Eu não sei falar a língua, eu preciso do intérprete, né? Ou eu não sei escrever, então eu dito, né? E a pessoa escreve para mim, né? Só que aqui o espírito precisa de outros auxílios para fazer. Então o perispírito comunica com o perispírito, que por sua vez replica no corpo do médium, né? Dá para a gente pensar em estudar o fenômeno espírita da mesma forma que a gente estuda o fenômeno material? Não. Por quê? Porque o efeito espírita não acontece no mesmo ambiente
na mesma frequência que o fenômeno material. Você tem que adaptar o seu instrumento de pesquisa para poder olhar para isso, né? Então fica aquela coisa assim, não, o espírito fala quando eu quero. Não, não fala, porque ele tem o livre-arbítrio dele, ele tem a vontade dele, ele tem tudo. Então não dá para você ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Não dá para que todos os espíritos que venham tenham a mesma linguagem. Não dá para que ele se comunique sempre naquele momento que você quer, né? Porque tem muitas circunstâncias envolvidas, né? Então, esse olhar faz com que a gente comece a trazer o fenômeno espírita para o fenômeno das leis naturais. Então não tem nada fora disso. Quando se nega a possibilidade da alma sobreviver ao corpo, tá? A gente fecha os olhos completamente para essa realidade, né? Que é exatamente o que acontece. Então, quem diz que não existe, acabou, morreu, acabou, bobagem, né? Não tem essa coisa, esquece, não fica insistindo, porque tem uma convicção pessoal, deixa caminhar. Se não olhar para isso agora, depois vai olhar, né? Enfim, o movimento é esse, né? Sem ficar angustiado e ficar provando isso ou aquilo, porque a condição para olhar para isso é reconhecer que a alma sobrevive e é individual. Isso é importante, né? Porque tem as teorias panteístas, né, que a alma, né, ela vai como uma gota no oceano, não é isso? Tem um grande oceano e aí a alma vai lá para dentro. E o argumento da introdução do livro dos Espíritos, né? Ele fala o seguinte: se assim fosse, quando essa gotinha saísse de novo, ela sairia com uma boa parte, se não o todo, do conhecimento que o todo tinha, porque ela saiu do todo, né? E a gente não é assim, a gente permanece com a nossa deficiência, a nossa necessidade de desenvolver e aprender outras coisas. Então, essa aqui é a condição para poder olhar, para poder ter interesse e para poder discutir o tema e aprofundar o conhecimento. Então, se eu nego, eu não admito, se eu não admitir a causa, eu não vou poder admitir o efeito, né? Se eu não admito que tem uma alma que sobreviveu à morte, né, do corpo físico, eu não estou admitindo a causa. Então, os efeitos que isso vai acarretar, não estou. A imaginação, geralmente o que se diz é isso, que é uma imaginação, uma ilusão, uma alucinação, e acabou, né? Não importa que isso tenha se repetido em muitas vezes, né? Porque o fenômeno, o espírita, ele acontece em muitos lugares, não só na casa espírita. Então é fechar mesmo os olhos para um fato que se repete. E se repete tanto, é que existe uma lei que ordena isso, né? E a negação de tudo que não seja material, isso aí é uma tônica que geralmente tem. E aí a Gênese, ele pergunta isso, mas o Espiritismo então explica tudo. Se o Espiritismo reduz o que antes era milagre para uma lei natural, uma lei da natureza, isso significa que ele pode explicar tudo que existe. E aí Kardec diz, não explica, tá? Uma grande parte do que se considera milagre, tá, está sendo esclarecido, né? Está sendo colocado no lugar devido de uma lei natural. Mas o Espiritismo não tem como dizer que ele vai explicar tudo, porque tem muita coisa para se aprender, né? Tem muita coisa que nem o Espiritismo vai te explicar. O Livro dos Espíritos vive isso. Tem até um dos espíritos que é meio mal criado, né? Aí ele fala, não, você não tem condições de entender isso agora, né? Ele fala isso na lata, né? Você não tem condições de atender. E quem está começando fala, ele não quis responder. Está vendo? Você colocou ele na parede, ele não quis responder. Aí a gente vai amadurecendo um pouco e vai percebendo por que ele diz aquilo, né? Porque mesmo que ele explicasse, a gente não entender coisa nenhuma. Isso é um fato,
né? Porque existem leis, existem regras, existem aprendizados que a gente ainda não teve. Quando tiver, possivelmente a gente vai entender. Mas se ele chega e começa a definir o que é... Quer ver, eu sempre brinco com o pessoal assim, o que é infinitamente justo e bom? Eu não sei. Eu não tenho nem ideia do que seja isso. Na verdade, a Gênese fala isso muito bonito. A Gênese diz assim, que a gente define Deus a partir do que a gente sabe que Ele não é. Então, Ele não é mau. Então, Ele é infinitamente bom, né? Ele não morre, então Ele é imortal. Então, assim, vai por exclusão, né? Porque a gente não tem condições de entender o que é Deus, que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, né? Não é quem, né? O que, né? Tá aí. Então, não adianta. E aí, quando vem a garotada do primeiro módulo lá do GED e pergunta o que eu era antes de ser, putz, como é que você vai, né? Ou então, o que eu vou ser quando eu deixar de ser, né? Então, assim, não dá para explicar em 5 minutos do que você está falando, né? Então, a coisa... E aí a gente vai amadurecendo no tema, e por isso muitas vezes, principalmente o pessoal materialista, tá vendo? Não sabe responder. Mas como é que eu vou responder uma coisa que é tão complexa, né? Que pressupõe uma série de informações antes? Como é que eu vou responder isso em 5 minutos? Né? Então o Espiritismo não explica tudo, não. Médiuns. Bom, médiuns conscientes, médiuns inconscientes. Na época da Gênese, a maioria dos médiuns era inconsciente. E Kardec fala que isso era muito bom, porque era uma forma de ter controle, né, sobre aquelas manifestações que aconteciam. Em outras palavras, era uma forma de perceber se estava ou não tentando enganar, tá? E aí ele dizia isso, que a maioria, né, a quase totalidade dos médiuns era inconsciente. A gente sabe hoje que nas casas espíritas, vocês me corrijam se eu estiver falando abobrinha, mas a maioria é consciente, né? A gente até caminha para isso, né? Para trazer o médium à consciência, né? Para que ele tenha o controle, o domínio do que está acontecendo, né? Então, mas, em termos de sociedade, em termos de manifestações mediúnicas, eu acredito que grande parte continua inconsciente, né? Inconsciente não só no sentido assim, apaguei e teve a comunicação, mas também do que é isso, né? Inconsciente no sentido de não ter consciência do que se trata, né? E aí tem toda a discussão psiquiátrica, né? Da questão psiquiátrica, começa a ver coisas, ouve vozes, e aí vai para a psiquiatra, e toma medicação, enfim, né? Então, assim, temos sim ainda uma grande quantidade de médiuns inconscientes. Mas os médiuns não produzem milagres. Quando um médium dá uma comunicação, ele não está produzindo milagre nenhum. Nenhum. Né? Ele está reproduzindo uma fala, que é muito importante que a gente fique atento no conteúdo para saber se é uma fala coerente, né? Isso a gente sabe também, né? Então, assim, médium que começa a dar comunicação, que começa a prever teu futuro, que começa a dizer para você fazer isso, fazer aquilo, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Mas quem fica com a pulga atrás da orelha? Nós, né? Que a gente já tem um pouquinho de estudo nisso. Mas a grande maioria é super legal, né? Você ir e ela fala, nossa, né? Estou vendo uma luz, né? E aí você fica, né? Uma luz, né? Então, e é isso, né? Uma vez eu perguntei para o Nedir lá da Casa do Caminho, Nedir, às vezes você tem um médium vidente, né? Que tem essa mania de fazer isso com a gente, né? Ele para falar com você, ele começa assim, você está falando com ele, né? E aí ele fica assim, olhando à sua volta, né? Aí você cai na besteira de falar, o que você está vendo? Eu estou vendo um soldado romano enorme, com uma cara super brava atrás de você. E aí? Aí eu perguntei para o Nedir, falei, Nedir, o que a gente tem que fazer, né? Quando tem um vidente que
Tá vendo? O Nedir falou assim, fica quieto, é uma questão de caridade ficar quieto. O que você vai fazer com esse soldado romano atrás de você? Ainda mais com cara feia. Vai fazer o quê? Sair correndo? Então assim, a gente vai melhorando o nosso conhecimento e vai percebendo que algumas coisas não tem relevância ficar falando. Que mais traz uma tristeza para a pessoa, uma angústia, do que um auxílio. Então tá. Né? O Davi Bianchini, que o pessoal fala, você está vendo alguma coisa, Davi? O Davi fala assim, não estou, mas no que você anda pensando? A questão é tua, não é minha, né? Enfim, de qualquer maneira, os médiuns não produzem milagres, e a gente sabe disso. Por isso que eu disse que esse capítulo da Gênesis não traz tanta novidade, ele só ordena o pensamento. Deus faz milagres? Deus faz milagres? É? Faz? Sim, não, sim, não, sim, não. Faz? Tá. Por quê? O que ele quer quando ele faz um milagre? Quando ele chega e derroga a própria lei? O que ele quer? Por que ele faria? Esse é o âmago da discussão da Gênesis, desse capítulo. Por que vocês acham que Deus faria um milagre? Vamos pegar assim. Qual é a definição de Deus no livro dos Espíritos? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo bem? Por que uma inteligência suprema faria algo e daí ele desmancha esse algo? Vamos pegar um exemplo simples, um relojoeiro. Fez um relógio lindo. Lindo. Aí ele desmancha o relógio. Para quê? Para mostrar que ele fez? Para quê? Essa é a visão da Gênesis, tá? Para testar o poder? Para que Deus precisa testar o poder dele? Para quê? Para que a gente acredite nele? Ele precisa derrogar a própria lei para que a gente acredite nele? O Espiritismo entende que isso não tem sentido. Não tem porquê. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criar coisas que ele vai desmontar depois para mostrar que ele é poderoso. Essa é a linha que os caracteres dos milagres traz. Porque para ele fazer isso, ele teria que ter o quê? Para eu querer que me reconheçam como poderoso, o que eu tenho que ter? Uma vaidade, né? Um orgulho, eu tenho que ter isso. Porque por que eu vou fazer? Para deixar os homens surpresos, né? E aí assim, a outra questão é essa aqui. Se as leis de Deus são imutáveis, tudo bem. Na Gênesis ele comenta que se alguém puder derrogar essas leis, é Deus mesmo. Mas aí não seriam imutáveis. Aí a gente estava meio, né? E agora? Fica parecendo, vou fazer uma brincadeira aqui de época, fica parecendo aqui nossa situação, né? Agora sim, agora não, agora sim, agora não, né? E aí tem uma coisa interessante. Muitas religiões falam sobre milagres bons e milagres maus, né? O milagre bom, ele é de Deus. O milagre mau é do diabo, tá? Então o diabo pode fazer milagre. E aqui vem um raciocínio do livro também muito interessante, né? Sobre a questão dos milagres bons e os milagres ruins.
Se o demônio pode derrogar uma lei de Deus, quem é mais poderoso? Então é esse o movimento que o Kardec faz na Gênese. A Gênese inteira, ele traz nos capítulos algumas provocações desse tipo, de coisas que a gente acostumou na nossa vida, principalmente, porque assim não dá para a gente se enganar. Todos nós já fomos católicos, né? Romanos, com certeza, né? A gente tem isso. Nós somos de um país ocidental. Acho que poucos de nós éramos orientais, japoneses, não é isso? Que é uma outra cultura. Possivelmente a gente veio ou da Europa, né? Ou do Brasil mesmo, a gente está aqui patinando, reencarnando e tudo mais. Então, a gente tem uma raiz que é uma raiz católica. E não adianta, de vez em quando desponta essa coisa do católico, né? Desponta essa coisa dessa visão, né? A mesma coisa, por exemplo, uma vez eu acabei na palestra comentando, até teve uma menina que ficou meio brava comigo, que eu coloquei o seguinte: o crucificado, né? A imagem do crucificado. Gente, Jesus veio e trouxe tantas coisas para a gente, e a gente fica com a imagem dele crucificado. Né? É o sofrimento que está... E por falar em sofrimento, e foi por isso que ela ficou brava comigo, tem muita gente, me desculpa, que sofre mais. Tá? Tem gente que vê os filhos serem mortos na frente. Tá? Hoje em dia está acontecendo situação do pessoal que está tentando ter um lugar para ir na vida e não consegue, que vê filho morrer afogado. Então assim, é sofrimento, mas é um grande sofrimento também. Eu não estou diminuindo o sofrimento de Cristo, mas também não estou diminuindo dessas pessoas. Mas não foi isso que Cristo veio. Cristo trouxe muito mais coisas, né? Então, essa visão de Deus faz milagre na Gênese é uma coisa que ele discorre bastante, do porquê seria necessário fazê-lo. E aí ele diz assim, que os espíritos encarnados ou os desencarnados, tá? Os efeitos naturais que tanto os encarnados no que se refere à tecnologia, à ciência, à saúde, como os desencarnados no que se refere aos fenômenos espirituais, esses efeitos naturais são provocados pela inteligência e conhecimento científico desses espíritos. Não tem nenhum milagre, tem um aprendizado. E daí, quando desencarna, continua com o aprendizado, se reúnem com outros que também sabem e vamos em frente. Vamos intuir os encarnados para trazer coisas, né, para a criação, para desenvolver. Então, tudo isso é uma sequência, é uma coisa só. Não tem eles e nós, somos nós, né? E aqui é isso, né? Para o bem ou para o mal, tá? Tanto na espiritualidade como aqui encarnado, o conhecimento e a inteligência, eles são utilizados para o bem ou para o mal. Aí a opção é de quem está utilizando, né? A gente tem as informações de mentes brilhantes no plano espiritual que se reuniram para trazer sofrimento, né? E a gente tem a notícia que a grande intenção dessas mentes é não ter que reencarnar. Então, se o nosso planeta, na verdade, ele não tem que reencarnar em outro lugar, né? Se o nosso planeta continuar numa frequência ruim, ele não modifica. E aí, não modificando, essas pessoas reencarnam aqui de novo. Se houver alguma mudança, como é o que está sendo colocado para o nosso planeta, né? De ter uma mudança, se isso acontecer, esses espíritos vão ser mandados para outros lugares. E é isso que eles não querem. Então, existe todo um trabalho para que o planeta fique tumultuado, raivoso, né? Intranquilo, para isso. Então, são inteligências, sem dúvida, brilhantes, mas têm um outro objetivo. O que mais que eu tenho aqui? Está ruim aqui, né? As religiões sustentam-se no sobrenatural. Tem muita religião que se sustenta no sobrenatural, né?
que se sustenta nos milagres, né? E aí vem os dogmas, aquelas coisas que você está proibido de discutir, porque é fé, você tem que acreditar. A gente que está olhando para o Espiritismo, que está estudando tal, a gente sabe que uma das coisas que o Espiritismo incentiva é a fé raciocinada. Porque se não há um convencimento intelectual, se você não se convence intelectualmente, vai ser muito difícil, tá? Simplesmente, eu acredito porque é isso, né? Então, assim, a fé raciocinada, é a fé junto com a razão, né? E muitas religiões se sustentam, sim, nos milagres, nas graças, nos milagres, né? E o que a Gênese diz, o que esse capítulo diz, ela diz que isso aqui é um fraco alicerce. Porque na medida que a ciência for evoluindo e for trazendo as explicações, né, vai deixar de ser inexplicável, né? Porque os fatos espíritas, os fenômenos espíritas, eles são frequentes, eles sempre acontecem. Então, quando deixar de ser inexplicável, tá, o alicerce dessas religiões que se sustentam com o sobrenatural vai começar a ruir também. E aí, o que acaba acontecendo? Por ser um alicerce fraco, na medida em que a ciência avançar, vai terminar as religiões. É isso. Aí fica pobre, né? Aí a gente vira um mundo materialista só, né? Porque a ciência vai te trazendo resposta, trazendo resposta, e o que sobrou? Né? O que ele coloca de uma maneira muito veemente é isso aqui, ó, o princípio espiritual. Que, na verdade, as religiões não podem se basear no sobrenatural, que elas têm que se basear no princípio espiritual. E aí o que é o princípio espiritual? É o homem se olhar como imortal, né? Como constante. É ele olhar esse momento que ele está agora como um aprendizado e saber que existem mais coisas que vão acontecer. Porque se ele tiver esse impulso, ele tem uma evolução, né? Ele entra num eixo evolutivo, porque senão só fica aqui no material. Não fica com sentido. Qual é o sentido da vida? Ter o carro do ano, né? Então o sentido da vida todo ano precisa ser renovado, né? E é um sofrimento, porque você compra o carro do ano no início do ano, quando chega no meio do ano, ele já não é quase um carro do ano, e aí você já fica pensando que carro eu vou comprar do ano, não é? Então a vida passa a ser um tormento. Vamos pegar telefone, smartphone, isso aqui é a mesma coisa. Qual é o último modelo? Aí você fica angustiado. Qual é o sentido da vida? Para que nós estamos aqui? O que nos move? O que faz a gente levantar de manhã? O que nos dá alegria? Né? Então, esse é o princípio espiritual. E aqui fica muito interessante, porque eu vinha vindo para cá e eu estava pensando nisso. Vamos tirar os milagres de Jesus? Jesus não fez milagre nenhum. Tá? Não fez. Até porque a gente sabe que tem um monte de explicação, né? Do Lázaro que levantou e parará. Mas vamos dizer que não tem a narrativa da vida de Jesus nenhum milagre. O que resta? Ele perde a essência? Ele perde o sentido? Ele perde a força? Não. Nós temos figuras maravilhosas no nosso planeta que, teoricamente, não fizeram milagres. Pelo menos não milagres de curar de não sei o quê. Gandhi é um deles, né? Mas o que foi deixado? Qual é o princípio que foi deixado? É isso aqui. É exatamente o princípio espiritual. É o para quê. Para que nós estamos aqui? Porque o experiencial é aquele que você tem as coisas materiais, você vai vivendo, vai experienciando coisas, tal. Tudo bem, mas e esse aqui, onde eu posso evoluir? Me melhorar como espírito? Levar para uma vivência no mundo espiritual um pouco mais de conhecimento. Para quê? Este é o olhar do princípio espiritual. E aí, que eu tenho, apaguei. Não. Tá, pronto, já acendi. E é isso aqui, gente. Tá?
não existe nenhuma necessidade de milagre para provar a grandeza, né? A gente está vivenciando isso aqui na nossa vida. Se a gente começar a prestar atenção, né, tem muita coisa acontecendo, tá? Que você até pode dizer, nossa, isso aqui é um milagre, olha que coisa maravilhosa, né? Se tiverem olhos para ver o maravilhoso produzido por Deus, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Isso é a frase final desse capítulo que eu trouxe para você. Então, agora os meninos, cadê os meninos ali? Tem que apagar a luz? Não. Tem uma coisinha para vocês que eu achei bonitinho. Vou desligar aqui. Vamos ver se ele vai pôr. I see trees of green, red roses too. See them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue, clouds of bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.